Essa casa que está sempre de braços abertos para aquilo que a gente vem buscar. Essa casa que é sempre quentinha. Independente de como a gente chega aqui, nós vamos encontrar pessoas com o coração aberto para nos receber. Então, é isso que a gente vem buscar. E é isso que a gente vai sair daqui, com o coração um pouco mais sossegado, com a cabeça um pouco mais fortalecida. E a casa espírita, a doutrina espírita, traz isso para a gente. A certeza de que é possível nós nos auxiliarmos para que a gente possa ter a nossa encarnação, por mais difícil que ela seja, mais amenizada, mais tranquila. Então nós vamos começar agradecendo, sempre agradecendo, porque esse é o primeiro passo para que a gente possa encontrar a nossa saúde aqui nesse planeta. Agradecendo a Deus, agradecendo aos protetores da casa, agradecendo aos nossos protetores, o fato de nós estarmos aqui no dia de hoje, de coração abertos, para recebermos um pouquinho mais dessa harmonia, desse amor, dessa troca que a gente vem fazer aqui nessa casa. Então, obrigada, Senhor. Mais uma vez. Graças a Deus. Vamos esperar ela desligar. Então vamos lá. O livro de hoje é o livro Coragem, capítulo 14, e ele fala pra gente, o nome do livro já é bem legal, né? Coragem, né? Já é bem bacana. E ele fala pra gente sobre o aqui e o agora. Ele diz assim pra gente no capítulo 14, que nós somos capazes de lidar com aquilo que nos acontece aqui e agora. Então ele diz assim, não adianta você ficar olhando para o teu passado, né? Lembrar de tudo que você sofreu quando você era criança, tudo que você passou na sua família, todas as dificuldades que você teve, né? Ou estar deslocada no futuro. No passado, quando a gente fala do passado, a gente tem a depressão. Quando a gente se desloca para o futuro, a gente tem a ansiedade. E quais são os maiores problemas da gente nesse momento do planeta? Depressão e ansiedade. É o que a gente mais sofre. Ou seja, nós nos deslocamos sempre do passado ou para o futuro. A gente tem uma dificuldade incrível de ficar no presente, né? Se todos os dias de manhã, quando nós levantarmos, independente do que a gente tenha para fazer, independente das nossas dificuldades, independente dos remédios que a gente toma, a gente lembrar assim, hoje é dia 9 de junho. O que eu tenho hoje nas minhas mãos é só o dia 9 de junho. Eu não tenho mais o dia 8 e não tenho o dia 10 que ainda não chegou. Então, hoje, eu vou usar o meu tempo para me relacionar com as coisas que eu tenho que fazer no dia 9 de junho. No tempo que eu poder, no tempo que eu vou dormir. É só isso. Não, mas você fala isso porque a sua vida é tranquila. Quem é que tem vida tranquila aqui? Ninguém, né? Eu preciso conhecer todos vocês intimamente para saber que ninguém tem uma vida tranquila. Está todo mundo aqui buscando, ó, na lida, né, na luta, ter uma vida melhor, ter um dia melhor. Então, se nós nos lembrarmos de resolver da melhor maneira só o que a gente tiver no dia 9 de junho, a gente vai estar resolvendo milhares de problemas aqui dentro que a gente não faz se nós ficarmos deslocados no passado e no futuro, né? E o livro nos fala o seguinte, olha para os teus problemas e pensa que se Deus é justo, porque a gente acredita que Deus é justo, se nós não acreditássemos em Deus, nós nem estaríamos aqui. Então, independente das nossas crenças, né, independente de como é a nossa vida, nós temos algo em comum, que é acreditar que existe um Pai maior. Senão a gente não estaria nessa casa, a gente estaria na pizzaria, no bar, na televisão, nós estamos aqui.
Então, todos nós acreditamos que tem uma ordem, uma lei maior, né? Que nós chamamos de Deus. Então, se Deus é justo, e a gente acredita que Ele seja, né? Porque isso é básico. Se Deus é justo, Ele nos colocou aqui nesse planeta, nesse momento, para passar por esses problemas, vocês acham que Ele fez isso por quê? Ele quer o nosso mal. Ele quer que a gente venha para cá e comece a sofrer, e vai sofrer em 90 anos. Não, né? Vamos lembrar que se Ele nos colocou aqui, nesta cidade, nesse lugar, nesse momento, para passar as coisas que a gente está passando, é porque nós temos condições de. A gente não acredita, mas a gente tem. A gente tem condições de viver o dia 9 de junho da melhor maneira possível. É possível isso. Ele nos deu essa prova, Ele nos deu essa vida, Ele nos deu essa família, Ele nos deu esse trabalho, Ele nos deu esse corpo, porque a gente tem condições de carregar, a gente tem condições de lidar. Você fala isso, você não sabe as provas que eu passo? Acho que eu sei, né? Acho que eu sei. Como é que eu sei? Porque todos nós estamos aqui encarnados no mesmo planeta, no mesmo momento. Nós não temos uma diferença tão grande assim, né, de evolução espiritual. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco, galera. Todo mundo no mesmo barco. Uns um pouquinho mais para a direita, uns um pouquinho mais para a esquerda, mas está todo mundo ali, ó. Todo mundo ali no mesmo barco. Então nós todos temos um nível espiritual, temos ali as nossas provas mais ou menos parecidas, né? Além de tudo, vocês sabem que eu sou psicóloga, então eu ouço gente contando problema o dia inteiro. E depois de tantos anos, a gente começa a ver que as nossas dificuldades são mais ou menos as mesmas, né? Somos seres humanos encarnados neste planeta, porque aqui é o nosso nível. Nós não estamos em Júpiter, não estamos lá em outra dimensão, né? Mas também nós não estamos lá embaixo, em Quirón, né? Nós não estamos mais lá embaixo, também não estamos lá, né? A gente já está aqui na Terra, beleza. Planeta de provas e expiações, sim, né? Mas já houve uma regeneração, já deu uma melhoradinha, né? A gente que é um bocadinho mais velho, sabe que há anos atrás, ninguém nem falava de regeneração. Agora já está assim, porque nós estamos passando por um momento muito importante, de muitas energias, porque o planeta já está indo para a regeneração, a gente fala, opa, pelo menos a gente já está ouvindo essa palavra. A coisa está melhorando, né? E é real, né? É real. A gente sabe que as pessoas mais sensíveis, né, elas conseguem saber, intuir, né, o que está acontecendo, em que momento a gente está. E o próprio Chico falou, né? O Chico a gente sabe que é um espírito dos mais elevados. O próprio Chico falou que nós entraríamos nessa fase de regeneração e a gente está entrando. Então as coisas estão melhorando. Mas vamos voltar para nós, né? Porque a gente sempre se interessa aqui, no nosso problema. Vamos voltar para nós. Eu dizia, então, que nós temos condições de lidar com as nossas provas, com os nossos problemas. Nada nos foi dado além do que a gente pode lidar. Mas também não foi aquém, né? Nem aquém, nem além. Nós estamos com a batata quente nas mãos que a gente tem condições de carregar. Todos nós. Portanto, se a gente pensa que o nosso problema está grande demais, está impossível, está insuportável, você fala isso porque você não consegue, você não conhece o meu problema, é porque essa situação que a gente está passando, que está pesada, que está difícil, né, a gente ainda não está sabendo lidar com ela. A gente tem que buscar ajuda para lidar com ela. Bota a humildade na frente, né, tira o orgulho de lado, bota a humildade, vai buscar ajuda, né? Vai buscar ajuda da casa espírita, da palestra, do livro, do colega que você percebe que parece que sabe mais que você, né? Do médico, do psicólogo, enfim. Vai buscar ajuda. Vem aqui na casa, conversa com a Luísa, né? Que é a nossa diretora aqui amada. Vai buscar ajuda. Não fica sozinho, parado, encalacrado, com um problema gigante na tua mão,
com aquela batata gigante que você não sabe o que fazer. Não deixa a tua vida se desequilibrar ao nível que você fica péssimo, né? Por vergonha de contar para alguém que, sabe o que é? Não estou dando conta, não estou sabendo o que fazer com isso. Veio tudo junto. E o problema muitas vezes é assim, né? Eu falo que eles se encontram na esquina e vêm todos juntos, de uma vez. Não é um problema, né? 10 de uma vez. Acontece. Então, usa esse teu momento para lidar com a tua humildade, porque às vezes a gente precisa ter bastante problema para ficar mais humilde, porque senão a gente acha que sabe tudo, né? Então, usa esse momento, usa a tua humildade para se entregar. Se entregar a alguém, a alguma situação que possa te ajudar a enxergar o que você não está enxergando. Porque a gente não é obrigado, né, gente? Enxergar tudo, saber de tudo o tempo todo. Não dá. Por que ele botou a gente tudo juntinho? Né? Porque ele sabia que nós íamos precisar uns dos outros. Por que ele não colocou a gente separado? O planeta tão grande. Mas não, beleza, botar um cada canto. Uma oca lá para cada um. Nós somos obrigados a trabalhar uns para os outros. Nós somos obrigados a conviver em família. Né? A própria maneira de nós sobrevivermos. É necessário ter alguém do lado. Você vai no supermercado comprar o produto que alguém fez. Você vai vender o teu produto para outra pessoa. Então, a gente tem que lidar com o outro. A gente tem que viver em grupo. Porque é aí que está o nosso aprendizado. Nessas trocas difíceis. Difíceis. Porque, né, cada um é de um jeito. Um põe a mesa ali, outro põe a mesa aqui. Cada um é de um jeito. Né? Mas é nessas trocas, é nessa dificuldade que a gente vai o quê? Aprendendo. Que a gente vai o quê? Crescendo. Que a gente vai o quê? Se ampliando. Para de resolver, de achar que você vai resolver tudo sozinho. Para de ter vergonha das tuas provas. Chega, se entrega, divide, procura, leia, aprenda, se amplie. É tão mais fácil viver assim. E se lembre sempre, todos os dias, que o teu problema, ele está nas tuas mãos, porque você tem condições de resolver. Deus dá o problema aqui, que são os nossos aprendizados, mas Ele nos dá também as armas, as condições para lidar com aqueles problemas aqui. Os problemas são tão distintos porque as pessoas são muito distintas também. Né? A gente muitas vezes, quando ouve o sofrimento de alguém, pensa assim, nossa, se fosse eu não ia aguentar. Se fosse eu não ia aguentar. Então, porque aquele problema não é seu, é dele. Ele vai aguentar. Ele tem condições para lidar com aquilo. Os seus, olha para os seus. Veja o que você tem que carregar. O que veio para você. A família dele é diferente da tua. A condição social dele é diferente da sua. Tudo dele é diferente do seu. Só que a gente precisa acreditar nisso. E eu não estou aqui enrolando ninguém. Que não é o meu papel. Não estou aqui falando uma coisa bonitinha. Vocês saem daqui felizinhos. Não. Eu estou falando para vocês aquilo que a gente vê, a verdade, no dia a dia. Nós temos condições de resolver. Só que você tem que se abrir, você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você. Porque se você resolver que aquele problema é gigante, você não vai conseguir fazer nada com ele, virou lá um problema. Para você e para os outros. Mas peraí, mas é que você não sabe o tamanho do problema que eu tenho? Então, seja lá o problema que você tiver, né? Lembra do que eu estou falando. Você tem o dia de hoje para olhar para ele. E você tem a você para buscar as armas e as condições para lidar. Caminha, sai dali, busca algo diferente. Né? Se abre, troca. Como é que era antigamente? Como eram as pessoas antigamente? Eram pessoas mais fechadas, eram pessoas mais envergonhadas. Muitos de nós ainda tiveram pais, né, avós, assim. As pessoas não conversavam.
Os pais e os filhos, quanto eu ouço isso na clínica, né? Ah, nunca recebi um abraço do meu pai, nunca ouvi um te amo da minha mãe, né? Não sei também fazer com meu filho, porque tenho vergonha, né? Porque não fizeram comigo, morre de vontade, tem uma vontade de abraçar, beijar. Não pode, né? Porque não recebeu, não soube fazer, não sabe fazer. Tudo bem, a gente respeita isso que a gente passou, mas a gente não precisa continuar. A gente pode se modificar. Eu não recebi, antigamente as pessoas eram mais fechadas. Que bom, hoje em dia está tudo escancarado. Às vezes até demais, né? Mas ok, a gente tem muito mais facilidade para chegar. As pessoas estão muito menos envergonhadas de mostrarem as suas fragilidades, né? Então, parte daí, parte desse pressuposto. Coloca para fora, vai buscar, lê um livro. Os livros espíritas, gente, são maravilhosos. Maravilhosos. Essa é a verdade. O que a gente tem de livro para que a gente possa buscar, né, é uma infinidade. E um gosta mais do autor, outro gosta mais do outro. Nossa, esse aí que você leu, eu não entendi nada. Ah, mas busca aquele outro que você já entendeu, já. Ah, eu gosto de romance. É romance. Não, eu gosto de livro curto. Lê livro curto. Mas vai buscar, vai se informar. Confia em você. Parte desse pressuposto. Confia em você. Sai da onde você está. Caminha. Vai até o próximo passo. Acredita, busca dali, traz para você. Porque o livro diz, para você resolver os seus problemas, agora. Não fica esperando, né? Não, quando eu estiver melhor, não, quando você estiver melhor, não, né? Quando você estiver melhor, não vai de repente nem precisar. Vai agora. Do jeito que você está mesmo, meio claudicando, mas vai. Não espera para depois. Para começar, a gente não sabe nem que dia vai desencarnar, né? Pode ser que desencarne amanhã. Está esperando o quê? Está esperando alguém vir te carregar? Está esperando algum milagre dos céus? Está esperando ganhar na loteria? Coisa fácil, né? Quase todo mundo ganha. Está esperando o quê? Para você tomar as rédeas da sua própria vida. Para você se lembrar que as reencarnações são difíceis mesmo. Mas elas são difíceis porque a gente tem condições de lidar com elas. Ao invés de ficar focado só na dificuldade, olha o aprendizado que aquilo te traz. Toda dificuldade vem para nos trazer um aprendizado. A dificuldade não vem para acabar com a gente. Vou pisar nele. Não. A dificuldade vem para que você abra alguma porta aqui dentro que está difícil de você abrir. E que, como a gente ainda é ignorante, a gente se abre na dificuldade. Se nós fôssemos mais evoluídos, né, nós nos abriríamos só através do amor. Mas nós ainda precisamos da dor. Fazer o quê? Né? Coisa de planeta Terra. Então, já que a gente precisa da dor, usa isso a teu favor. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, não é segredo para ninguém, que tudo que acontece na vida é para nos ajudar. Tudo vem a nosso favor. A vida vem a nosso favor. Então, sendo assim, até aquela prova horrorosa que você está passando, em algum momento, você vai conseguir olhar para ela e falar, se não fosse ela, eu não teria me tornado quem eu me tornei. Eu falo isso de mim. Né? E falo que eu vejo isso em todo mundo. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não estaria no dia 9 de junho aqui fazendo palestra. Então, é honrar as dificuldades. Elas nos trouxeram até aqui de alguma forma. Então, eu honro a minha história. Difícil, mas eu honro a minha história. Ela me trouxe o que eu sou, ela me trouxe essa abertura. Né? Porque, de alguma forma, de alguma maneira, eu aceitei. Eu aceito as dificuldades que a vida me traz, vou buscar ferramentas dentro de mim para resolver, acredito que eu tenho, porque ele falou, né? Deus é justo, ele não quer te ferrar, ele quer te ajudar. Acredito nele
vou buscar e começo. Começo uma transformação. Às vezes dura uma vida, não é uma transformação. Mas a gente poder olhar para trás, falar, estou melhor, melhorei, olha que legal, né? Melhorei. E eu começo a ter orgulho de mim, porque eu não fiquei lá parado naquela pedrona que apareceu. Então, a gente pode sofrer, mas a gente não pode parar no sofrimento. A gente vai sempre buscar algo além, o próximo passo. Dificuldade todo mundo tem. Parar na dificuldade não é uma opção. Pensar como seria a minha vida sem a dificuldade também não é. Porque a dificuldade está ali. Não dá para você se transformar numa outra pessoa. Aquela é a sua prova. Não é do seu vizinho, mas é a sua. Olha para a tua vida com mais amor. Tenha mais respeito pela sua vida, pelas suas dificuldades, pelas pessoas difíceis que vêm te ensinar alguma coisa. Procure você não ser a pessoa difícil da vida de alguém. Isso já é lindo. De novo, que alegria. Eu passei por esta vida e não deixei marcas negativas em ninguém. Não feri ninguém, não machuquei ninguém. Puxa, nem sei se a gente consegue fazer isso. Mas seria sensacional, né? A gente tenta, pelo menos, ser uma mãe melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um cônjuge melhor. A gente tenta, a gente busca, né? Aquela pessoa que quando desencarna, está todo mundo triste que ela desencarnou, mas está todo mundo tendo coisas para contar dos bens que ela me... Nossa, ele era tão legal comigo. Nossa, sabe, um dia ele fez isso, outro dia ele fez aquilo. Uma vez eu estava chateado de conversar comigo, outra vez me deu um livro, outra vez não sei o quê. Imaginou? Que legal. E a gente está lá, né, desencarnado, recebendo aquele monte de carinho, de amor, né, e subindo. É isso que a gente quer. Para isso, a gente tem que olhar só para o dia de hoje. Então amanhã é dia 10 de junho. A gente só vai olhar para o dia 10 de junho. Combinado? Então vamos mais uma vez nos reunir em graças, dando graças ao Senhor por mais uma oportunidade de encontro, de aprendizado, trazendo para o nosso coração essa alegria desse momento. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, por termos escolhido estar aqui, dentre tantos lugares que nós poderíamos estar nesse planeta. Escolhemos estar aqui. Que o nosso livre-arbítrio, a nossa boa vontade continue existindo, para que nós possamos nos encontrar aqui, em lugares amoráveis como esse, dia após dia, tornando a nossa reencarnação uma experiência de amor em Cristo. Graças a Deus.